Olá, gente. Meu nome é Leonardo Parisi. Eu faço licenciatura em Matemática no Instituto Federal, aqui de Guarulhos. E eu faço parte do programa da residência pedagógica, no qual estou trabalhando em conjunto com o professor de matemática de vocês, que é o José Carlos. E como proposta, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma videoaula para vocês, das aulas 3 e 4, página 62. Eu vou resolver nesse vídeo o primeiro exercício com vocês. O vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou explicar para vocês como que faz, eu vou entregar as ferramentas necessárias para que vocês consigam fazer sozinho o exercício. Mas se vocês não conseguirem, não tem problema nenhum, logo na outra parte do vídeo eu vou resolver com vocês. Se vocês não entenderam, é só vocês continuarem assistindo o vídeo que a gente vai resolver junto. Esse exercício, eu vou primeiro ler o enunciado dele, depois eu vou explicar para vocês, beleza? Então vamos lá. Durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividia os doces que levavam de lanche. E na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e reproduzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é a forma fracionária? A forma fracionária é a forma que o número é escrito em fração. Então o que é uma fração? A fração consiste de um numerador sobre um denominador, que nem eu escrevi aqui. Então vamos lá, um exemplo, o que é uma fração? 1 sobre 2, 3 sobre 5, 6 sobre 9, certo? E o que é a forma decimal? Vou escrever aqui no cantinho, ó. Forma decimal. A forma decimal, ela consiste em um número com vírgula. Então, por exemplo, 0,2, 1,7, 2,8. Então, isso é a forma decimal, essa é a forma fracionária, beleza? Então, outra coisa importante que vocês precisam lembrar disso para resolver o exercício é que as frações, existem frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Escreve aqui no cantinho. Por exemplo, 1 sobre 2 é uma fração equivalente a 2 sobre 4. Porque quando a gente pega a fração 2 sobre 4 e simplifica ela, dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, a gente chega a 1 sobre 2. Então, o que é a simplificação? Quando a gente pega uma fração, a gente tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, é muito importante que seja pelo mesmo valor, senão você não está simplificando, tem que ser pelo mesmo valor em cima e embaixo. Nisso você reduz ela, até torná-la irredutível. Você precisa fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. A não ser que o enunciado peça para você simplificar a fração, do contrário você não precisa. Mas para esse exercício, apesar de não pedir, é muito importante para que vocês consigam resolver e entender melhor a questão de forma mais fácil. Se vocês reduzirem e simplificarem a fração, vocês vão conseguir entender melhor, beleza? Então, com isso, vocês já conseguem resolver os itens A, B e C. Beleza, gente? Então, agora dê um pausa no vídeo, tenta fazer e logo na sequência aqui eu vou resolver para vocês, beleza? Se vocês não conseguirem, não tem problema. Se ficarem com dúvida, não tem problema. A gente vai resolver junto, beleza, gente? Então vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. Vamos resolver junto, né? Então vou ler agora o enunciado da 1. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu para que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Então o que o Alan fez? O Alan ele dobrou a folha dele ao meio e pintou uma parte. Então tem uma parte pintada de um total de duas partes. O que o Renan fez? O Renan dividiu a folha dele em 4 partes e pintou 2. Então, ele pintou 2 partes de um total de 4 partes. A Helena, ela dividiu a folhinha dela em 8 partes, pintou 4, num total de 8 partes, né? Que ela fez a divisão. Então, como que a gente... ele pede para a gente escrever as frações que representam as partes pintadas de cada folha. Então, vamos lá. O que o Alan fez? Então, vou escrever aqui, ó. Alan. O Alan, ele pintou uma parte no total de 2. E como que a gente escreve a fração? É um numerador sobre um denominador, como eu disse, certo? Então, o que vai ser nosso numerador? Nosso numerador vai ser nossa parte. E nosso denominador vai ser nosso todo. Ah, como assim nossa parte pelo todo? Vamos lá. Aqui o Alan. Qual que foi a parte que o Alan pintou? O Alan pintou uma parte dele, certo? E qual que é o todo do Alan? Ele não dividiu a folha em 2 partes? Esse é o nosso todo.
Então, é 1 sobre 2. Certo? Agora o Renan. Vamos ver o que o Renan fez. O Renan, qual que é a parte que o Renan pintou? O Renan pintou duas partes, certo? Uma, duas. E qual que é o todo? O nosso todo são 4 partes, certo? 1, 2, 3, 4. Então o Renan pintou 2/4 dessa folha. A Helena, ela pintou 4 partes dessa folha, certo? Que a gente pode ver que é 1, 2, 3, 4. Então a nossa parte é 4 e o nosso todo é, quantas vezes ela dividiu a folha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, gente? Então, a letra A está feita. Agora, na letra B, ela pergunta: o que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? Lembra quando eu falei que você não é obrigado a simplificar, mas nesse exercício era importante você simplificar para você enxergar de uma forma mais fácil, certo? Então, 1 sobre 2 é uma fração irredutível, porque a gente não consegue reduzir ela. Não tem um número que você vai dividir em cima e também embaixo e você vai conseguir reduzir essa fração. Então, ela é irredutível. Agora vamos ver a do Renan. A do Renan não é irredutível. Existem frações equivalentes a ela e a gente pode reduzir ela. Então a gente vai dividir em cima e embaixo por 2. Beleza? Dividir em cima por 2, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E a da Helena? A da Helena a gente também pode simplificar, né? A gente divide em cima por 2 e embaixo por 2, que a gente vai ter 2 sobre 4. Aqui a gente pode simplificar de novo, né, gente? Dividir em cima e embaixo por 2. Então a gente vai ter 1 sobre 2. Ou, outra possibilidade, 4/8, a gente pode dividir em cima e embaixo por 4. Fica 1 sobre 2. Beleza? Então, o que a gente pode observar com isso? A gente pode observar que, independente de quantas partes a folha foi dividida, sempre a mesma quantidade da folha foi pintada, metade da folha, certo? O Alan dividiu só em 2 partes e pintou uma. O Renan dividiu em 4, pintou metade dessas partes, pintou 2. A Helena dividiu em 8, ela dividiu um monte de parte, mas ela pintou 4 partes, que foi exatamente a metade. Então a gente tem que 1 sobre 2. A gente tem que 2 sobre 4 e também 4 sobre 8 são frações equivalentes, certo? Todas elas representam a mesma coisa, beleza? Então, vamos ver a letra C. No desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha, ou seja, pintar metade da folha, que os estudantes da professora Sônia pintaram. Então, eu fiz um esqueminha aqui no Paint pra gente. Aqui eu fiz a mesma coisa que o Alan, só que eu fiz diferente. Ele fez na vertical, eu fiz na horizontal. Então, eu pintei uma parte de um todo, que são 2 partes. Aqui, na outra representação, eu pintei 3 partes, de um total de 6 partes. A gente pode simplificar isso, né, gente? Dividir em cima por 3, embaixo por 3, 1 sobre 2. Pintei metade da folha. E existem diversas outras maneiras de vocês representarem isso. E eu aconselho vocês também a tentar representar de alguma outra forma aí. Vocês podem, por exemplo, dividir essa folha em 16 partes e pintar 8. Ou dividir em mais partes ainda e pintar metade. Certo, gente? Bom, então espero que vocês tenham entendido. Bom, gente, então espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então, muito obrigado aí, gente. Até mais.